É sua primeira viagem internacional e você está preocupado com diversas coisas, inclusive de chegar no aeroporto e acontecer aquilo que é um pesadelo para a maioria dos viajantes, que é esquecer algum documento ou alguma coisa importante, não é? Então, por isso, a gente trouxe aqui para você o checklist de documentos que você precisa levar na sua viagem. Então seja bem-vindo ao Viajar com Pouco, eu sou a Ju. E eu sou o Gabriel, e se você não conhece a gente ainda, aqui no Viajar com Pouco a gente sempre compartilha dicas para te ajudar a viajar de forma econômica, dicas de roteiro e até mesmo dicas de como morar fora, que é onde a gente está hoje aqui em Barcelona, mas para outros lugares também as dicas são sempre muito úteis. Então se você gosta desse tipo de assunto, considere se inscrever no canal, dá uma olhadinha nesse botãozinho aqui embaixo, se inscreve aqui. E aí já aproveita também, desce ali na descrição, dá uma olhadinha nos links que tem ali que podem te ajudar muito nesse tipo de organização e conhecimento aí para suas viagens. E vamos ao que interessa, né? Então a gente trouxe aqui esse tema que é o checklist, que nada mais é do que uma lista de documentos que você precisa levar para sua viagem, né? Então a gente resolveu pegar esse vídeo e fazer o tema exclusivamente para documentos. Por quê? Porque sem eles ou alguns deles você simplesmente não consegue viajar. Então, para não acontecer de você chegar de cara no portão de embarque e de repente esquecer o passaporte, coisa que já aconteceu comigo, acredite. E depois de muitas viagens isso já aconteceu comigo. Para isso não acontecer com você também, então fica de olho aqui que a gente vai passar a lista completa de tudo que você precisa levar e por que você precisa levar isso. Então, para começar, a gente vai falar sobre documento oficialmente, né? Afinal de contas, é um checklist de documentos. Então, o primeiro deles é o documento oficial seu, comprovado aí pelo governo, seja nacional ou internacional. E aqui que eu me refiro ao RG ou passaporte. Por que RG se é uma viagem internacional? Bom, porque em alguns países na América do Sul você consegue viajar só com RG. Você pode, por exemplo, ir para a Argentina, na verdade todo Mercosul, né? Você consegue viajar só com seu RG, você não precisa necessariamente ter um passaporte. Agora, se você vai sair da América do Sul, do Mercosul, você precisa ter um passaporte válido. Então, essa é a primeira coisa que tem que estar ali na lista, no bolso, em todos os lugares. Documento, seja RG ou passaporte. E lembre-se que se você for para algum destino que precisa do visto, já lembra de tirar isso com antecedência, né? Geralmente o visto fica lá no passaporte mesmo. É bom lembrar, né? Não é assim o documento que você geralmente já tem isso no dia, né? Mas é bom lembrar que alguns lugares precisam de visto. Então, se você está indo para um lugar um pouco diferente, um pouco fora do padrão, procura identificar se é necessário visto ou não. O próximo item dessa papelada, na verdade são muitos itens, né? Porque são muitos papéis, são as reservas dos lugares em que você vai ficar, né? Então, se você vai se hospedar em diversos países, diversas casas, vai conhecer vários lugares, você precisa ter a reserva impressa. Geralmente, eles pedem muito esses papéis lá na imigração, então é importante que você tenha tudo documentado, imprime a confirmação da reserva e leva com você. Então, além dessa reserva de hospedagem, é importante que você tenha também as reservas dos trajetos que você vai fazer. Ou seja, se você comprar um voo low cost, um voo que seja, ou então um trajeto de trem, é importante que você já tenha tudo isso impresso, para que você também apresente para o oficial, caso seja necessário. Leve com você também, é muito importante mesmo levar o comprovante de reserva de volta para o seu país, tá? Então, se você mora no Brasil, leva o comprovante da passagem de volta também, tá? Isso geralmente também eles pedem muito. Então, essas três coisas, reservas de hospedagem, reserva dos trajetos internos, reserva do voo de volta, leva com você. Uma outra coisa que muitas vezes a gente esquece ou nem pensa, né, da necessidade é a carteira de vacinação. Eu devo admitir que eu nem sei se eu tenho carteira de vacinação. Mas é a carteira de vacinação internacional, né? Você tem pior essa? ainda, se eu não tenho nem a nacional. Eu já tomei algumas vacinas no Brasil, obviamente, ao longo da minha vida, mas assim, o controle é praticamente nulo, então se eu precisasse hoje, eu precisaria correr atrás, ia ser uma dor de cabeça. Mas a gente até então não viajou para um lugar onde fosse necessário ter essa carteira de vacinação, então eu não precisei. Mas é uma coisa que você precisa ter em mente, assim como a questão do documento, aliás, do visto, é saber se o lugar que você está indo exige ou não alguma vacinação específica. Às vezes, para viajar até na América do Sul, você precisa. Então, investigue, dê uma olhada, porque isso pode fazer diferença. Tem vacinas que você precisa tomar com meses de antecedência, então não deixa para a última hora, se informa, mantenha tudo organizado, porque senão
você não vai. E agora falando de dinheiro, né, é importante também você levar a comprovação de que você pode ficar naquele país com o dinheiro que você está levando, né? Então, uma coisa que é importante você fazer é pedir para o seu banco um extrato do limite do seu cartão de crédito em dólares. Isso para o oficial da imigração já saber o quanto você tem disponível ali de limite e se você pode ficar no país com o limite que você tem. Além disso, se você for levar moeda, seja em espécie ou então cartão aquele Travel Money, se você for levar o dinheiro dessa forma, é importante que ao fazer a troca na casa de câmbio, você peça o comprovante e leva os comprovantes com você, tá? Porque a gente sabe, existe lavagem de dinheiro, etc, diversas outras coisas, e para você não despertar alguma dúvida, alguma coisa assim pro oficial da imigração, leva com você também todos os comprovantes. A gente sempre que precisa trocar, a gente sempre guarda e sempre leva na nossa pastinha de documentos, porque é muito importante. Uma outra coisa que você deve levar em consideração na sua lista de documentos para levar para sua viagem, esse já não tão obrigatório, só em algumas ocasiões, é a sua PID, que é a Permissão Internacional para Dirigir, ou a sua própria CNH. Dependendo do lugar onde você for, já é suficiente. Por exemplo, em Portugal você não precisa ter essa Permissão Internacional para Dirigir, vulgo PID. Você pode dirigir só com a sua CNH. Então é uma coisinha aí também que pode facilitar, porque a PID custa. Você precisa pagar, eles enviam o documento para sua casa e tudo mais. Mas é importante investigar se você tem planos de alugar um carro, leve isso em consideração, e se está nos planos de dirigir, sempre tenha esses documentos junto. E o último item, né, e muito importante mesmo, então se você ficou até aqui, você sabe que você tem que levar isso mesmo, é a apólice do seu seguro viagem, tá? Isso é muito importante, por quê? Porque se acontecer alguma coisa com você, extraviar sua mala, você ficar doente e tudo mais, na apólice vai ter tudo o que você precisa para entrar em contato com a sua seguradora. Então a gente recomenda muito, né? A gente faz já nosso seguro viagem sempre com a mesma empresa, a gente vai deixar o link aqui embaixo, caso vocês também queiram, tem desconto, tem tudo, né? E eu acho que vale muito a pena. E além de eu achar que vale muito a pena, em muitos lugares é obrigatório. É isso que eu ia falar. A gente sempre fica naquela, será que vale, será que não vale, mas aí de repente eu não vou ficar doente, não vou precisar. Realmente pode acontecer, pode dar essa impressão de dinheiro jogado fora. Mas para alguns lugares é obrigatório. Para entrar na Europa você precisa ter um seguro viagem. Então assim, não dê bobeira, não deixe de fazer pensando que vai jogar dinheiro fora, porque pode ser um dos motivos de você não entrar no país. Então não vale a pena o risco. E agora fica aqui a pergunta do dia. A gente quer saber se além de todos esses itens que a gente falou que você deve sim levar na sua pastinha de documentos, você leva mais alguma coisa? Então deixa aqui nos comentários, aproveita, já desce, se inscreve no canal se você não é inscrito e dá uma olhadinha nos links que vão te ajudar e muito a viajar com pouco. Aproveita, já deixa aquele like, compartilha também esse vídeo que é muito importante pra gente, tudo isso. E se você ainda está nessa tela aqui agora, tem um botãozinho de se inscrever aqui embaixo também. Tem outras redes sociais nossas aqui, tem outro vídeo aparecendo aqui do lado da Ju. Aproveita, dá uma navegada, vê outros vídeos nossos. A gente se vê na próxima. Um beijo, um abraço e tchau!